que nós já vimos, né? Nós vimos, primeiro a gente viu o propósito, né? Os propósitos dos juízos ali nos selos, nas trombetas e nas taças, certo? Vimos isso aí. Também vimos dos 4 cavaleiros aqui, que essa imagem apocalíptica dos 4 cavaleiros, ele é tirado, ele faz uma alusão a textos do Antigo Testamento. A gente viu que existe essa figura também apocalíptica em Zacarias e em Ezequiel, lembram? Então, também trazendo, o que eu falo isso, gente? Isso fazia parte daquela imaginação apocalíptica já da literatura judaica. Quando eu falo literatura judaica, eu estou falando do Antigo Testamento, mas não só. Existe um período entre os testamentos que teve uma efervescência de apocalípticas, né, de livros apocalípticos. Eles não são canônicos, não são considerados inspirados, mas houve muita literatura, porque a literatura apocalíptica era uma literatura de esperança. Como eles estavam num período de desespero pela falta de Deus, o exílio, né, estava no exílio, voltou para a terra, não deu muito certo, e algumas coisas desajustadas, e eles esperando promessas acontecerem, eles estavam então escrevendo, né, e se organizavam escrevendo literatura apocalíptica. Tudo fazendo uma leitura do jeito que o mundo estava, caótico, sem Deus, e esperando o Messias, o reino de Deus, clamando. E isso era feito com imagens, símbolos apocalípticos, proféticos, da própria cultura judaica, tá certo? Lá em Apocalipse, o livro, né, de Apocalipse, nós vemos isso. Ele empresta de Zacarias, ele emprestou a figura de Ezequiel, dos cavaleiros, né, e dos cavalos, só que ele dá uma outra interpretação em Apocalipse para eles. A gente viu isso já a semana passada. Outra observação então, cada um dos cavaleiros representam aspectos da depravação humana, isso é importante. Cada um dos cavaleiros, ele, além de representar juízos de Deus, mas os juízos de Deus são aspectos, vamos falar assim, da ruindade humana mesmo, né, da depravação da humanidade, daquelas ânsias do ser humano, né, que é justamente aquelas coisas sem Deus, que vai virar o quê? Guerra, fome, vai virar aquilo que os cavaleiros estão trazendo ali, os cavalos estão trazendo os cavaleiros. Então, conquista, guerra, fome e morte. É isso que a ganância do ser humano produziu na face da terra o tempo inteiro, né? A ganância, os poderosos sem Deus, os impérios, como a gente tem falado, como o Império Romano, que se autoproclamavam divinos. O que eles trouxeram? Uma paz falsa. Por isso que Jesus fala, sou eu que dou a paz para vocês, não é o mundo. Essa paz que o Império Romano está dando, ela é falsa, ela é passageira, e ela está fundamentada em injustiças, maus tratos a outras pessoas. É uma paz debaixo de uma imposição de espada. Que paz é essa? Mas eles se gabavam, o Império Romano se gabava da paz que eles trouxeram, né? Óbvio que teve resultados para o comércio, tudo, mas tudo era poderio humano, ganância, e isso sempre trazia o quê? Conquista, guerra civil, guerras, fome e morte. Então os cavaleiros, eles estão representando esses aspectos. Os cavaleiros representam as consequências e o juízo de uma vida sem Deus. É isso que os cavaleiros estão representando. Consequências e um juízo, vamos melhorar, de uma vida inimiga de Deus. Tá? Então a vida inimiga de Deus, dos poderosos dessa terra e dos habitantes dessa terra, traz o que? Guerras, fomes, morte, traz o que os cavaleiros estão trazendo. Tá certo? Ok? A gente parou aí. Vamos voltar à leitura então do versículo 1. Caedon, né? Vi, quando o cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos. E ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse som de trovão, venha. A gente já comentou sobre isso aqui, tá bom?
só enfatizando, a iniciativa é de quem? Do Cordeiro. Ele é digno de quebrar os selos e de abrir o livro. Ele toma a iniciativa de liberar os cavaleiros, de liberar os acontecimentos dos selos. Então ele toma a iniciativa, quebra o selo. Quando ele quebra o selo, um ser vivente chama o primeiro cavalo. Então venha, vi então e eis um cavalo branco. Eu vou sempre colocar, na minha Bíblia aqui está o seu cavaleiro. Eu vou tentar colocar o que é original, o que está sentado. É assim que está no original. Não está escrito cavaleiro no grego. Está escrito o que está sentado. Tá? Então, por quê? Justamente porque nós acabamos de sair do capítulo 4 e 5, que mostra quem está sentado no trono. Então, quem está escrevendo, ele está escrevendo, o que está sentado no trono, a honra, a glória, o que está sentado e ao Cordeiro junto ao que está sentado, o tempo inteiro. De repente ele mostra a quebra do selo, ele fala, olha, está vindo o primeiro cavaleiro e um que está sentado. Você percebe que isso é uma questão de literatura. É para você lembrar, peraí, eu acabei de ler um monte de vezes quem está sentado no trono. Agora tem gente sentada num cavalo branco que quer conquistar. Mas a gente viu o tempo inteiro quem tem toda a autoridade, todo o poder, toda a soberania. E a esse é dado uma coroa. Então é significativo não traduzir como cavaleiro, traduzir como aquele que está sentado. Porque nós viemos assim de uma fala o tempo inteiro repetitiva, dizendo que quem está sentado no trono, só ele é digno. E só ele tem a verdadeira coroa, a verdadeira autoridade. Então aqui há uma coroa que está sendo dada momentaneamente para ele executar o que tem que executar. É uma permissão ali divina, a gente vai ver isso aí, já tenho falado nisso. Vi então e eis um cavalo branco, o que está sentado tinha um arco, arma de guerra. Foi-lhe dada uma coroa. De novo aqui, toda vez que você vê aquela palavrinha grega, edote, que significa, é um passivo, pelos teólogos é chamado passivo divino, né? Foi dado, ele não tem o poder de pegar a coroa não é posse dele, a coroa não é dele, foi dado. E entende-se que por trás está a soberania de Deus, dando a ele possibilidade de executar o que ele tem que executar. É o tal então do passivo divino. Foi dada uma coroa, e ele saiu vencendo, e para vencer. Então esse cavalo, esse cavaleiro, né, nesse cavalo branco, ele sai para conquistar. E aí nós vamos ver o seguinte, vamos lá voltar para, nós conversamos um pouquinho no finalzinho aí da semana passada sobre isso. Gente, com exceção das primeiras palavrinhas desse versículo aí, olhei e vi, as outras coisas são todas discutíveis, teologicamente falando, tá? O significado do cavaleiro branco, ou do cavalo branco, quem está sentado no cavalo branco? É aquela discussão, já vimos, então vou passar rapidinho. Tem várias interpretações, alguns acham que é o anticristo. Alguns teólogos achavam, por questões culturais, contextuais, que era um povo, se você estudar a história romana, você vai ver que existia uma ameaça de um povo que usava arco, flecha montado em cavalos, que combatiam o Império Romano, e o exército romano perdeu várias vezes, e eles eram ameaçados por esse povo chamados os partos. Então talvez aqui existe também uma analogia ao que os partos fizeram, e eles tinham ameaça, um certo temor desses cavaleiros que vinham conquistar Roma. Então nós temos aqui uma possibilidade cultural, histórica, que provavelmente isso está, mas que, como nós temos visto, não fica ali. Então ele vai aprontar para um futuro. Aí está a questão, é para o anticristo? Alguns acham que sim, alguns acham que estão usando então a figura também desses povos, dos partos. Outros
que já antecipei a semana passada, que para mim não faz muito sentido, mas tem teólogos que vão falar, que é o próprio Cristo, tá? Por causa do cavalo branco, que ele vem como cavaleiro, sentado no cavalo branco no final. Mas o que nós estamos vendo? Que existe uma cópia negativa daquilo que Deus faz, tá? Existe uma cidade santa, Nova Jerusalém. Existe uma cidade prostituta, a Babilônia. Existe o selo de Deus na testa dos escolhidos de Deus. Existe o selo da besta. Existe uma paródia que esse mundo maligno faz com as coisas de Deus, tentando usurpar o lugar de Deus. Só que eles são vencidos. Eles estão sendo expostos e vão ser vencidos, entende? Então, do mesmo jeito que tem o cavaleiro real do cavalo branco, tem então agora um cavaleiro, né, que se faz e que recebe momentaneamente uma coroa e um tipo de autoridade para conquistar, mas ele não é o verdadeiro cavaleiro, tá certo? Então, eu tenho a tendência de ver assim, tá? Agora, a outra questão aqui é interessante, preste muita atenção agora que eu vou ler, porque essa aqui também é uma interpretação de um outro teólogo importante aí. Esse cavaleiro representa para ele, olha que interessante, quer dizer, não é nem o anticristo para ele, nem os partos, nem Cristo. Para esse outro teólogo, os cavaleiros representam a própria humanidade, colocando-se a si mesma em uma posição de superioridade, no lugar de Deus, desejando a posição que pertence a Cristo, representada então na aparência do cavalo branco. E ao fazer isso, ela começa o quê? Conquistar, provocar guerra civil, fome e matança no mundo. Então, para ele, esses cavaleiros estão representando a própria humanidade, representada nos governos, como eu falei, por exemplo, vamos citar o governo da Rússia e governos semelhantes, que trazem sobre a terra e sobre pessoas desejo de poder, conquista, e ao fazer isso, o que ele está trazendo na região? Guerra, fome e morte. Então, segundo esse teólogo, ele entende que os cavaleiros são justamente a personificação da maldade da humanidade, dos poderes da humanidade, tá? Então, eu tenho uma tendência de acreditar nisso e no anticristo. Eu tenho uma tendência de acreditar que essas duas coisas, e eu ainda acredito que essas duas coisas não uma não isola a outra, né? Num caso, não é o anticristo que está provocando isso, por exemplo, da Rússia. Essas coisas que acontecem apontam para o anticristo final. É como se fosse aquela questão da tipologia. Como são anticristos no mundo, como João fala, nós temos figuras que elas antecipam a função do anticristo final. E eles exercem pontualmente, momentaneamente, regionalmente, coisas que o anticristo vai fazer de uma forma provavelmente globalizada, né? Então, essa é uma tendência que eu tenho de interpretar isso. Eu não menosprezo o que ele está falando, porque faz muito sentido para mim, porque isso está, né? Quem não tem Deus, está marcado com a marca da besta, gente. A gente acha que vai ser marcado, né? Já está marcado, em que sentido? Já pensa como o anticristo, já está juntinho com ele, já está junto no projeto, né? 1 João. Os anticristos estão no mundo já, exatamente, provocando tudo isso, até que venha, como nós entendemos, olha só, nós entendemos, eu assumo também, mas nem todo teólogo entende que esse anticristo ou uma pessoa personificada, uma pessoa tem que vir. Nós entendemos que sim, tá? Que existirá uma pessoa que vai incorporar
toda a maldade de todos os anticristos, ou todo o desejo de se tornar o Messias da humanidade. Lembra que a maldade, na verdade, pode ser que ele seja bonzinho, porque a maldade é quebrar a aliança com Deus, e é se colocar no lugar do ungido de Deus, porque a gente acha que ele vai fazer mal só, e não é necessariamente, tá? A gente tem aí uma tensão. Ele vai fazer mal, obviamente, àqueles que seguem a Deus fielmente, mas ele pode usar a Bíblia, pode usar a fé, ele pode usar o poder religioso, como todos os impérios usaram. Falsa paz, falsa religiosidade, entende? Usando o nome de Deus. Eu já vou te passar, e eu vou te falar uma coisa: quanto mais passa, mais fácil o anticristo está de enganar a igreja. Está facinho. Inclusive, um dos sinais do anticristo e dos falsos mestres, Jesus fala, e dos falsos cristos, é fazer milagre e sinais para enganar os eleitos, se for possível. E quanto mais nós pregamos, incentivando as pessoas a buscar isso e não a Deus, mais prontinha nós deixamos elas para o anticristo e para os falsos mestres. Olha que gravidade que nós estamos falando, tá, José? Sim, exato. Nós vamos ver sobre isso, sobre os 3 anos e meio, nas semanas, porque muita coisa dessa questão do 3 anos e meio, ele está se aludindo ao que Daniel falou, a Daniel 7, né? Ele vai fazer uma referência a algumas coisas. A única coisa que nós não vamos poder afirmar, vocês vão ver que eu vou bater nessa tecla, não quer dizer que 3 anos e meio seja 3 anos e meio. É isso só, por quê? Porque o pessoal do dispensacionalismo, eles vão sempre interpretar os números escatológicos literalmente. 7 anos, 3 anos e meio disso, 3 anos e meio disso, 1000 anos, milênio, 1000 anos, 1000 anos mesmo. E na literatura apocalíptica, nós temos um problema, nós já estamos vendo aqui quantos 7 que foi falado, que na verdade não tem nada a ver com o número 7. Ele fala de plenitude, né? Como a gente tem falado, o cordeiro tinha 7 chifres. Não, ele está falando da plenitude da autoridade do cordeiro, porque o 7 é plenitude, chifre é autoridade e poder, são símbolos. Então nós temos que ter muito cuidado para não querer interpretar ao pé da letra números, que na verdade são muitas vezes simbólicos. O 12 é simbólico, o 144.000, 144 são múltiplos de 12. Ele vai comunicar algo ali, tá? Por que Jesus escolhe 12 discípulos para iniciar um novo Israel? Porque o Israel do Antigo Testamento se iniciou com 12 patriarcas, 12 tribos. Jesus está iniciando um reino. Ele precisava mostrar, escolhendo 12 novos, eu vou falar novos aqui entre aspas, patriarcas, dessa nova estrutura do Messias que ele está criando, chamada igreja. Então tudo isso é muito forte, é muito, significativo. E eles entendiam. Então são questões que falam, os números eles vão falar e comunicar algumas coisas dentro de uma literatura profética e escatológica. Pastor, mas pode ser 3 anos e meio literais? Meu irmão, pode tudo, a gente não tem certeza de nada. O cuidado é a gente querer ficar fazendo conta e descobrindo as coisas, porque nunca deu certo. A gente tem que entender que o que a gente tenta fazer hoje, fizeram faz mais muitos anos. Eles gente, tem inúmeros anticristo que já identificaram e nunca era, inúmeras datas que marcaram da volta a Jesus e nunca foi, e todo mundo fala a mesma coisa, mas agora está mais perto, agora está acontecendo isso, agora vai voltar esse ano. Pois é, falaram isso também há 20 anos atrás, 30, 60, 100, 200, 500. Então nós temos que parar de querer cronologicamente marcar ponteiro de data
cronológica. Nós temos que discernir o tempo, a estação, está próximo. E esse próximo, né? O que é esse próximo? Que a gente não sabe. Porque pode ser 10 anos, pode ser mais 1000. Está próximo. Porque os sinais estão apontando que está próximo. Desde a ressurreição de Jesus, tem sinal, desde a destruição do templo de Jerusalém, tem sinais escatológicos. Então nós precisamos entender que não é importante a gente descobrir cronologia. O livro de Apocalipse não foi escrito para isso. Ele foi escrito para mostrar para a gente como a gente deve viver em meio à perseguição dos sinais dos tempos. E ter a esperança que o mal vai ser vencido pelo Cristo vencedor que vai voltar. É isso. Essa é a mensagem central. É um livro que tem que dar a gente esperança. Esperança do Cristo ressurreto que vai implantar o reino eterno, nos fazer reinar com Ele eternamente. Enxugar lágrima, todo pranto, ranger de dentes, maldição. Ele vai transformar a terra, dar novo céu e nova terra. Meu irmão, é esperança. É isso, tá? Mas vamos lá mais um pouquinho, ó. O primeiro cavalo sai para quê? Então, para conquistar, para vencer, vencendo e para vencer. E como essa conquista não é vinda de Cristo, mas sim uma imitação, ela é um prenúncio dos outros cavalos, como a gente já falou. Então, essa conquista desse primeiro cavalo, ela vai desencadear os outros cavalos. Ela vai desencadear a guerra, ela vai desencadear a fome, ela vai desencadear, então, a morte. Primeiro, o cavaleiro é descrito como uma expressão incomum, como a gente já disse, o que estava assentado, Essa é a palavra mesmo no original. Ripeis seria cavaleiros, Não tem aquela hipódromo, que é um negócio de cavalo? Vem da palavra grega hipeis, com H, que seria ripeis. Ele não usa a palavra ripeis, cavaleiro. Ele vai usar outra palavra que significa sentado mesmo, para vocês entenderem então como que está funcionando. Aí foi dada então, como a gente já falou, uma coroa. Isso, um teólogo Biel, ele chama isso de autorização divina para a realização de uma função. Então o que está acontecendo com esse termo edote? Foi dado. Deus está autorizando aquele cavaleiro para exercer a função dele de juízo. Foi dado coroa. Pode fazer o que você tem que fazer. A tua função é essa. Chegou a hora. O cordeiro quebrou o selo. O ser vivente chamou você. Foi dado para você a permissão, a autoridade que você precisa para cumprir a sua missão, a sua função no escatom, nos finais dos tempos, tá? Então é isso que está acontecendo aí. E ele saiu então e foi fazer o quê? Conquistar. Saiu vencendo e para vencer. E saiu batalhando, guerreando, É um ato de vamos conquistar, dominar, Gente, o que os poderosos da terra querem? O que eles querem? Glória, fama, riqueza, e para isso eles vão conquistar, entrar na terra do outro, invadir, o que a Rússia está fazendo. E os poderosos da terra, eles querem criar um império, um domínio, uma influência de riqueza, de poder, de autoridade, de medo, de temor os outros, uma submissão das outras nações. É isso, tá? Então é exatamente isso que nós vamos ver isso acontecendo. E isso, se dois do mundo quiserem, vai dar guerra, que era inclusive na época da Guerra Fria, não tinha aquela tensão, União Soviética, Estados Unidos, ficavam os dois lá. E agora tem mais potências aí. A China hoje é um incômodo, a Rússia é um incômodo, os Estados Unidos é um contraponto, outras, a Coreia do Norte fica lá pequenininha, mas fica instigando coisa. Então nós estamos numa tensão, chamada geopolítica, Eu não conheço.
Não, acho que não, porque é uma vitória, é uma conquista. Ele sai para vencer e vence momentânea. Ele está fazendo algo momentâneo, simulando realmente, né? É um paralelo ao que Cristo vai fazer de uma forma definitiva. Só que essa conquista tem resultados, não o resultado do cavaleiro verdadeiro. Ele tem resultado, é uma paródia, ele tem um resultado ruim com a vinda dos outros cavaleiros. Ele está abrindo a porta aqui, né, para os outros serem quebrados, e automaticamente, como consequência dessa atitude desse cavaleiro, que pode ser da humanidade, de um governo, de pessoa, entende o que eu estou falando? Vem os resultados para a humanidade, que nós vamos ver a seguir, tá? Então é uma vitória temporária, porque vai existir uma vitória temporária. Vai existir uma vitória que, por exemplo, nós vamos ver que Satanás, que o dragão, acha que ele está ganhando, porque ele está matando os cristãos. Ele está vencendo a igreja. E na verdade, o que Apocalipse vai mostrar, que a derrota de Satanás é a morte dos cristãos. É o martírio, é o sangue. Do jeito que o cordeiro vence, sangrando no seu sacrifício na cruz, a igreja vence pelo sangue dos mártires, pelo testemunho dado até a morte. Isso a gente não entende. Isso é um problema para nós, cristãos brasileiros, entender. Mas é isso que Apocalipse vai mostrar. Junta o sangue dos mártires, que tem o seu número para ser contado, e o sangue do cordeiro, e o sangue dos santos vence Satanás. Ele acha que ele está matando, e não está. O sangue vai trazer a justiça e a derrota dele no juízo final, que é o que Deus vai responder. É um negócio com, né? O cavaleiro. Ele vem com uma aparência de um conquistador, né? De um poderio, né, de conquista, né? Vai levar, porque nós temos que entender que mesmo o que acontece, Apocalipse, eu tento não fazer isso. Vocês percebem que eu tento dar todas as interpretações, depois eu falo, eu penso assim, tenho a tendência de pensar assim, algumas eu nem falo, né? Mas por quê? As pessoas elas vão estudar em cima de materiais que já são confessionais, então ela vai ler aquilo com um óculos já colocado da teologia delas. Eu faço o seguinte, eu tento tirar o óculos, e eu quero ouvir o que um fala, o que o outro fala, o que o outro fala, e eu quero repensar o texto. Aí eu faço esse apanhado todo para vocês, né? Tento, à medida do possível, não todas, gente, não dá, mas pelo menos as que eu percebi que são centrais interpretações, e é óbvio que eu vou falar, gente, mas eu tenho a tendência de acreditar nisso, dentro da minha visão bíblica e do livro que eu tenho lido, tá? Mas existe isso. Existe, está aí. E a gente fala, pastor, mas não tem que ter certeza? Não, não tem. Eu tenho que ter certeza de uma coisa: seja fiel e perseverante até o fim. É isso que eu quero que a gente tenha saído daqui com certeza. O resto, a gente tenta entender os símbolos, sabe que vai acontecer, sabe que os finais estão chegando, sabe que vai ter intensificação do que vai mostrar aqui de guerra, de fome no mundo, que isso faz parte da quebra do selo e dos juízos depois das trombetas e das taças, que isso vai intensificar mais ainda, você vai ver, tá? E a gente tem que saber disso, né? É isso que é importante. Versículo 3, quando o cordeiro quebra então o segundo selo, de novo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, venha. Então de novo o cordeiro toma a iniciativa de quebrar o selo, o próximo,
A hora que ele quebra, o ser vivente responde a essa quebra, chamando o outro cavalo. E saiu outro cavalo que agora era vermelho. E ao seu cavaleiro, ou então ao que está sentado, lá de novo, Edote, foi dado poder. Então foi dado a esse que está sentado em cima do cavalo vermelho, foi dado a ele poder para ele tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também foi dada uma grande espada a ele. Então está sendo dado a esse cavaleiro. Aqui a gente não pode falar que é o anticristo também, né? Se for o anticristo, ele ficou lá em cima. Por isso que eu tenho a tendência muito grande de entender que os cavalos aqui representam atitudes da humanidade, né? Aqui aqui na verdade ele está promovendo guerra civil. Ele é um promotor de guerra. Você está tendo poder agora para tirar a paz da terra. Você vai ter o poder de conseguir, né, levantar um homem contra o outro, um matar o outro. E eu estou dando uma espada para você, né? De novo, uma espada de juízo, de conquista, de autoridade, de matança, de guerra. Eu estou dando para você, está sendo dado a você, para você executar a tua função do selo, que é juízo, gente. A gente já viu que os selos significam juízo, trombetas e a taça, já vimos já, né? Então, olha só, dentro do 3 e 4 aqui, vamos a alguns destaques. Obviamente isso é um símbolo, né, de guerra e derramamento de sangue. O cavaleiro do cavalo vermelho, ou que está sentado no cavalo vermelho, recebe permissão para fazer 3 coisas. 1, tirar a paz da terra. 2, levar as pessoas a matarem umas às outras. 3, utilizar da espada para realizar seu propósito sangrento. Ele tem 3 permissões. Está sendo dado a você poder para tirar a paz da terra. Você vai levar as pessoas a matarem umas às outras. E existe então uma espada que está te dando autoridade para você realizar o propósito sangrento teu, tá? Então olha que interessante, né? É um cavalo também de guerra, de sangue, de falta de paz. O cavalo vermelho já, né, ali já do sangue, do derramamento de sangue. As 3 ações, elas são determinadas de novo pelas ocorrências daquele termo que eu estou falando, Edote. Foi dado, indicando a autorização divina para as práticas dele. Com a espada, a ambição pela conquista do primeiro selo torna-se guerra civil de fato. Ele sai conquistando para vencer. O segundo, guerra. Sai conquistando para vencer, o que vai ter? Guerra. Porque o outro não quer ser conquistado, porque o outro também quer conquistar. Entende como a humanidade ela vai entrar então em conflitos? Guerra. É provável que a passagem faça referência, olha que interessante agora, às guerras e rumores de guerras que Jesus prega em Marcos capítulo 13. Você lembra quando que Jesus dá os sinais dos finais dos tempos? Vai haver isso, vai haver também guerras e rumores de guerras. Mas Jesus fala que isso era o princípio das dores. Então não é o final, é o princípio das dores. Então pode ser que esse selo esteja vinculado ao que Jesus falou. Vai haver guerras e rumores de guerras, e é o princípio das dores. Versículo 5. Quando o cordeiro quebra então o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente. Sempre essa conexão. O cordeiro inicia a quebra do selo, quebra o selo, ele é digno de quebrar o selo. A hora que ele quebra, o outro ser vivente chama o outro cavalo, né? Então dizendo, venha. Então olhei e eis
um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Vamos lá. Cavalo preto simbolizando aqui, a gente vai ver a tristeza e o lamento causado pela fome e pelo sofrimento que vem depois da guerra. O que vem depois de guerra? Fome, sofrimento, né? E esse cavaleiro aqui recebe uma balança na mão. O cavaleiro tem uma balança na mão. Essa balança, sabe aquela balança de filme? Que você tem aquela estrutura assim, aí você tem um pratinho do lado, um pratinho do lado. Era provavelmente essa figura de balança aí, porque era conhecida na época que está falando ali. O propósito da balança no mundo antigo era garantir justiça. Balança da justiça, é para garantir justiça. A ênfase aqui está, nós vamos ver o seguinte, que é o contrário. Como ele tem o poder da balança agora, ele vai justamente não fazer justiça. É o povo que deveria fazer justiça, que toma conta da mão, na posse da balança, e ele faz do jeito que ele quer, e ele não exerce a justiça. Por quê? Porque o resultado do que eu estou falando, por que isso, pastor? Por causa que tem um resultado da injustiça embaixo. Então ele está com a balança, então a balança não está na mão de gente boa. É isso que nós temos que entender. A balança da justiça, nesse cavalo, não está na mão de justos juízes. E eles estão com a balança na mão, foi dado para eles. Olha que interessante. Aí ele executa guerras. Vai promover ao contrário. Exatamente. Na verdade, é um ciclo da história da humanidade. Isso aqui, por isso que eu estou falando, isso é uma história de todos os impérios antigos. Apocalipse tem esse poder, isso que eu quero que vocês entendam. É uma literatura que, com um símbolo, ela conta a história da humanidade e aponta para o final, mas sabendo que isso já está acontecendo como um ciclo da humanidade, por causa do pecado. E o Império Romano fez exatamente isso. E vai se intensificar quanto mais o escatom vai acontecendo, né? Então, olha só, 6. E ouvi o que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo. Então, olha só, então no terceiro selo do cavalo preto, de repente parece que tem um parêntese agora. Ele fala: e eu ouvi uma voz saindo do meio dos seres viventes. Mas peraí, os seres viventes não estavam ao redor do trono? Aqui, ou é a voz de Deus, ele não fala, ou é a voz de algum ser representando a Deus e falando o que vai acontecer. Nós vamos ver por quê. E olha o que ele fala, essa voz fala: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Isso aqui, gente, é um enigma, tá? Eu vou tentar dar uma interpretação para isso, dentro de vários teólogos que eu vi, e várias alternativas. Uma que me soou muito bem, por quê? Porque está conectado a uma situação histórica, se eu não me engano, do ano 94 depois de Cristo, que o imperador Domiciano, ele manda queimar o vinho e o azeite, a plantação de vinho e azeite. E aqui ele está proibindo, não danifique. E por que mandou? Eu já vou contar já. Olha que interessante como há uma conexão, né? Mas antes, vamos devagar aqui. Primeiro, trigo e cevada eram as 2 principais fontes de alimento do Império Romano. Então, a alimentação mais básica, né? Era a prática dos líderes romanos darem uma porção gratuita de grãos anualmente aos cidadãos pobres da cidade,
para obterem, sabe, aquele apoio político, aquele pãozinho, né? É isso, eles faziam isso. O trigo era o melhor grão e o alimento principal, enquanto a cevada era mais barata e menos nutritiva. Os pobres comiam cevada, ao passo que os ricos quase sempre comiam então o trigo. Esses eram preços de períodos de fome. Esse preço aqui que ele está dando era preço de período de fome, estava superfaturado o negócio. Então, já, o que ele está falando? Que o alimento mais básico vai estar caro. É uma consequência da guerra, da falsa justiça, da ganância do ser humano. Vocês vão pagar agora caro numa coisa que seria barato, a coisa mais comum de um cidadão pobre comer a cevada ou o trigo. Tá? Então olha só, esses eram preços de período de fome, em que o valor dos produtos aumentava de 10 a 12 vezes, segundo registros antigos. Então o que está acontecendo? A primeira voz está falando, uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário. Primeiro que ele está falando, nessa época vai estar superfaturadas as coisas, vocês vão sofrer, os preços estão altos, pela injustiça. Há um anúncio, vai acontecer isso. Agora tem uma proibição. Por que a proibição? A gente vai ver. Não danifique o azeite e o vinho. Vamos lá. Azeite de oliva e vinho eram itens importantes, mas não essenciais, não tão essenciais quanto o trigo e a cevada. Agora, por que esses dois itens menos importantes, eles são poupados? Dentre várias interpretações aqui, né, uma solução, como eu disse, histórica, eu errei o ano aqui, é 92 em vez de 94, no ano 92, houve uma escassez, presta atenção, informação histórica, em 92, houve uma escassez de grãos, e o imperador Domiciano, ele decretou que metade das vinhas, na província da Ásia, ela fosse derrubada, a fim de ampliar a produção de grãos. Só que o que aconteceu? Isso causou um protesto da população tão intenso, que ele precisou cancelar a ordem, e a derrubada das vinhas prejudicou a produção durante anos, e tornou a fome mais severa. Então, escassez de grão, o que eu faço? Derrubo a plantação de vinha, para plantar grão. Só que nesse processo, ele derrubou a vinha, o que eles poderiam estar usufruindo, não deu tempo de plantar o grão, aumenta a fome, aumenta a escassez, a população se revolta, e alguns anos até recuperar o plantio e a safra deles, eles padeceram mais do que era necessário, com a falta de grãos. Não tinha mais nada. O que eles entendem, aqui os teólogos entendem, é que Deus está colocando um limite no sofrimento, com a fome. Eu não quero que vocês intensifiquem a fome, então eu estou proibindo vocês de danificar o azeite e o vinho. É como se assim, está superfaturado, vem fome, a justiça não está sendo feita, mas até aqui. É igual Deus fez para Jó, para Satanás na tentação de Jó. Jó, pode fazer isso, 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 mas tirar a vida dele não. É até aqui. Outro texto, que Deus deixa a gente passar por provações, não além da nossa força, Ele vai dar também o escape. Então Deus, a mesma coisa lá no Esmirna, 10 dias de provação vocês serão provados. Sejam fiéis, pode ser que morra, né? Por que 10 dias? Deus está dando um limite. Vai ter a provação, vai haver a perseguição, vai ter, Satanás vai poder ceifar a igreja de vocês durante esse período, mas eu estou limitando, não vai ser por tempo indeterminado. Deus vai e limita. Aqui eles entendem que Deus está limitando a gravidade da fome, que já é grave, que poderia se tornar muito pior, desfazendo-se de outras coisas. Pode ser um simbolismo, porque hoje o azeite e o vinho para a gente
não tem esse significado que tinha na época. Então, nós podemos entender, interpretar que hoje seriam outros tipos de produções. Isso aqui são símbolos, que para o Império Grego Romano fazia sentido. O que é hoje básico? Não é mais trigo, cevada, o trigo é, né, ainda, mas o que é básico que a gente tem? Então, pode ser que no mundo de hoje, isso vai ser superfaturado, vai faltar a justiça. Se eu fosse interpretar de hoje, aí Deus fala, já está sofrendo já. Está todo mundo sofrendo, tem gente passando fome, tem gente não podendo comprar o que podia comprar, que era o básico. Só que não vai poder aumentar a dor da fome fazendo isso, não pode faltar isso, ninguém mexa nisso. Deus põe um limite, tá? O vinho, ele era levado para lugar de festas, né? Não para o Império Romano, azeite não tinha esse significado, não. Para o Império Romano não, azeite era azeite. Para o mundo religioso dos judeus, na cabeça dos judeus, dos religiosos judeus, o azeite era um alimento comum, mas ele era um alimento que dentro da estrutura do templo, ele ganhava um simbolismo religioso, tá? No dia a dia não. No dia a dia eles usavam para curar feridas, para untar as coisas, para cozinhar, né? Era um alimento, uma produção, mas ele tinha um uso religioso, que ele ganhava um significado, né? E para eles não era o Espírito Santo, tá? Porque eles não entendiam o Espírito Santo como nós entendemos hoje no Novo Testamento, mas era sim uma identificação, por exemplo, quando eles ungiam os reis, era que sim, posso até dizer que era o Espírito de Deus, eles entendiam que aquilo era um símbolo da vida de Deus, descendo sobre aquele homem, ungindo, descendo sobre aquele homem, né, e fazendo com que ele ganhasse vida de Deus para cumprir um propósito, ganhasse a força do Espírito de Deus, né, só que o entendimento de Espírito de Deus é um pouco diferente do que a gente entende hoje no Novo Testamento, com uma questão teológica, da Trindade. Eles não tinham essa concepção, tá? É um pouco difícil, foi se montando na história essa concepção, tá bom? Mas sim, era a vida fluida de Deus, fluindo nas atitudes do ser humano, das questões religiosas, dos ungidos, para o propósito que eles tinham, os reis, os profetas, os sacerdotes eram ungidos, né? Coisas do templo eram ungidas, para dizer que aquelas coisas estavam separadas, para ser um ponto de contato com a vida de Deus na terra. Tudo que era ungido era um ponto de contato da vida de Deus, da dimensão de Deus na terra. O ungido, o que ele era? Ele era um representante de Deus na terra. Quando eles ungiam o altar lá no templo, ungiam as coisas, aquilo tinha um significado das coisas celestiais na terra. Tanto é que Moisés pega a maquete lá no monte do céu e faz o tabernáculo. Ele traz uma maquete celestial para a terra. Essa era sempre o significado. Então, quando ele estava ungindo aquele pedaço, ele está falando, isso aqui não é mais só da terra. Isso está sendo separado para criar uma conexão da vida de Deus com a humana. Ele está criando, que é o que o Pai Nosso pede: seja feita sua vontade, na terra como no céu. Isso está tudo interligado, né? Jesus é novamente essa conexão, ele é a maior conexão do céu com a terra. Tanto é que quando ele vem batizado, o céu se abre, o Espírito desce sobre ele. O Espírito descia sobre os ungidos, veio sobre o templo. Jesus é exatamente, totalmente, né, esse lugar de repouso da presença plena de Deus na terra. E Ele deixa isso sobre onde? Sobre a igreja, sobre nós, que é o novo templo dele na terra. Olha que, como a Bíblia ela vai se interligando, é isso que a gente tem que entender, tá? E aqui a gente encerra, então já terminamos o horário. Semana que vem a gente continua então o quarto selo aí, né? O quarto selo, isso.
Deu para entender então aqui? Então uma voz surge e avisa: ó, gente, tá ruim, vai estar superfaturado o negócio, a guerra trouxe fome, mas eu estou impedindo, eu estou dando um limite para isso. Eu estou proibindo então que o azeite e o vinho sejam também exterminados aí, porque na história de vocês isso já trouxe problemas mais sérios de fome. Tá? Então existe, você percebe que isso é um controle de Deus no juízo? Você vai até aqui, dali para frente eu não deixo mais. Olha que interessante, tá? E até o tanto que isso vai acontecer, a gente vai ver, eu acho que adiantando aqui, os cavaleiros aqui, eles vão atuar e eles vão pegar, essas pragas vão pegar 1/4 dos habitantes da terra. Ele dá um limite também. Só que lá nas trombetas, 1/3. E nas taças, a terra inteira. O que nós vamos ver é que é um ciclo de acontecimentos de finais dos tempos que se intensifica. Ele vai se intensificando. Primeiro 1/4 da terra, 1/3 da terra, a terra toda. Por isso que eu já, indicando a minha forma de ver, eu não entendo que seja exatamente uma cronologia, uma coisa atrás da outra. Para mim recontando esses ciclos de julgamento e uma intensificação desses julgamentos que acontece dentre o selo, as taças, os trombetas e as taças. Algumas coisas até se repetem, a gente vai ver, outras não, outras são coisas novas, mas são justamente esses ciclos e a humanidade chamando ao quê? Arrependimento. Mas ela se endurecendo. E quanto mais se endurece, mais juízo vai se agravando sobre os habitantes da terra. Tá bom? Ficamos no terceiro então, no cavalo preto aí. A semana que vem a gente termina com os 4 cavalos, depois continua os selos, né? Acaba o cavalo aí, mas tem o 5º selo, o 6º e o 7º. Entre o 6º e o 7º tem um interlúdio. É interessante. Tem um bloco de contas de outra coisa. Ele interrompe os selos, conta outra coisa, depois ele volta para o 7º selo. Por que está acontecendo? A gente vai ver isso aí também. Tá bom? Vamos orar?